Quem é Antônio Tajani? Olá amigos, mais um vídeo do canal Ítalo Brasiliano e vamos neste vídeo abordar um assunto que eu não tenho encontrado em nenhum canal, né? A gente encontra muito falando sobre cidadania, sobre os efeitos da lei, né? Então eu quero abordar algo diferente, né? Algo que ninguém tem abordado, pelo menos eu não tenho visto, e acho isso importante, né? Para que a gente possa conhecer quem são os políticos que nos representam, né? Que representam os italianos, né? O Antônio Tajani nos representa, né? Ele é um político italiano e ele tem que propor leis que favoreçam os italianos, que beneficiem os italianos, e não que prejudiquem os italianos, principalmente do exterior. Antônio Tajani nasceu em Roma em 1953, né? Tajani se formou em Direito e lá na Universidade de Sapienza, em Roma, né? Ele também foi militar, né? Ele já pertenceu à Força Aérea Italiana, né? Mas ele, durante o período, boa parte da vida dele, 10 anos aproximadamente, ele foi repórter, né? Ele trabalhou na TV estatal RAI, e isso iremos abordar, né? Porque, como todos sabem, a RAI foi a que fez um documentário denegrindo a imagem dos italianos no exterior, em particular do Brasil. Tajani esteve em visita oficial no Brasil em outubro de 2024. Eu não sei se todos vocês chegaram a ver a entrevista dele, que ele concedeu, né, à época que estava aqui. Ele esteve aqui dia 8 e foi feita uma entrevista no qual ele falou sobre cidadania. E aí que vem a pergunta, né? Poxa, Tajani, o ano passado, ele esteve no Brasil, ele falou sobre cidadania. E o que me intriga é que os políticos que nos representam, né, e as entidades que representam os italianos que vivem no exterior, disseram que foram pegos de surpresa, né? De surpresa foram pegos nós, né? Simples mortais que não temos contato com políticos, né? A gente não fica focado na política italiana diretamente, a gente vê pelos bastidores, e pelos bastidores a gente não tem informação necessária para que a gente possa agir, né? Para tomar alguma medida que possa não nos prejudicar, nos favorecer, ou que não favoreça, mas que faça aquilo que é de direito, aquilo que é digno para nós italianos. Nós somos italianos por nascença, nós nascemos italianos, né? Eu, particularmente, sou neto de italiano que veio em 1903 do Vêneto, como a grande maioria, né? Veio lá do Vêneto, da região de Pádua, né? De Loregia, veio para cá em 1903, né? Veio meu bisavô com meu avô com 14 anos de idade, né? Meu bisavô veio com 8 filhos, né? Agora imagine a dificuldade que eles passaram, como que trabalharam muito para poder conquistar alguma coisa. Não foi fácil, né? Então a gente precisa de representantes que nos representem realmente, não que digam, ah, fomos pegos de surpresa. Bom, eu dei uma introdução do vídeo que falaremos hoje, né? E meu nome é Edson Beltrame e bem-vindos ao canal Ítalo Brasiliano. Bom, vamos falar sobre Tajani, né? O Tajani, ele foi redator do Il Settimanale e condutor do programa GR1 da emissora RAI, né? Ele foi responsável pela redação do Il Giornale em Roma. Na profissão, ele foi enviado especial ao Líbano, à Somália e, na época, à União Soviética. Agora, vamos lá.
Tajani, ele foi jornalista, né? E ficou 10 anos na RAI, né? Aí eu me pergunto, será que ele ainda tem alguma influência na RAI? A RAI, para quem não sabe, acredito que todos, né, que estão me ouvindo sabem, a RAI é uma emissora pública italiana e ela produziu documentários sobre a cidadania italiana com destaque para o aumento de pedidos de reconhecimento. O tema da reportagem foi sobre residências falsas e a sobrecarga das instituições italianas. Isso gerou discussões e polêmicas, como revelado por reportagens e vídeos do início de 2025, né? A reportagem teve também uma reportagem em 2024 sobre os 150 anos de imigração italiana no Brasil. Em viagem, né, oficial ao Brasil, dia 8 de outubro de 2024, isso ano passado, né, ocorrida em meio à comemoração dos 150 anos da imigração italiana para o Brasil, o vice-primeiro-ministro da Itália, o Antonio Tajani, esse que a gente está falando, né, o assunto do vídeo, que também ele é do Ministério das Relações Exteriores, né, deu uma entrevista. O interessante é que eu vou passar nesse vídeo como é que foi a reportagem, eu falar de forma que vocês entendam como é o pensamento de Tajani e dessa centro-direita aí, né, que se diz defensora, né, dos italianos que vivem fora da Itália. O Tajani, nessa entrevista, o que ele está dizendo? Que para ser italiano, você precisa conhecer a cultura e precisa falar a língua italiana. Agora, o Tajani tem que entender que somos mais, e tem aí pelo menos 32 milhões, né, de italianos que vivem no Brasil, né, que têm direito a essa cidadania, né, que têm direito a esse reconhecimento. Agora, a Itália, o que faz para que as pessoas conheçam a cultura? O que ela faz, efetivamente, para que aprendam a língua, né? O que a Itália faz? As pessoas que aprendem a língua vão fazer um curso. E curso de italiano não é todo lugar que tem. Tem o Dante Alighieri, né, que dá curso, mas são pagos. Gratuitos são alguns, são poucos, né? Então nem todo mundo tem acesso. Sem contar horário, as pessoas têm que trabalhar, né? Então, é importante sim conhecer a língua, é importante sim conhecer a cultura, mas são as comunidades italianas espalhadas pelo Brasil que fazem isso, né? E procuram passar essa cultura. Outra coisa, nossos avós vieram, por exemplo, o meu, do Vêneto, eles falavam o quê? O dialeto vêneto, né? Então eles não falavam italiano. Eu ouvia meu pai conversar com meus tios, era criança, e eu falava, poxa, eu ficava dando risada, porque eu não entendia nada, né? Porque falava em dialeto. Então, mas existia aquela conversa, aquela cultura. A gente tem que lembrar também que de 1945 a 1949, os italianos foram proibidos de falar sua língua. Não só italianos, mas aqueles imigrantes alemães, italianos, japoneses que tinham, eles não podiam falar a língua, com risco de ser presos. Isso aí, eles não levam em consideração. Então se perdeu muito, embora foi um período curto, que foi o período da Segunda Guerra, mas se perdeu. Então, isso a gente tem que levar também em consideração. Hoje, na era digital, está mais fácil, hoje tem bastante cursos online, né? É interessante. Acho que nós, descendentes de italianos, que amamos a cultura italiana, que amamos tudo que tem na Itália. Na verdade, se a gente levar em consideração, a gente, de repente, cultua mais a Itália do que o próprio italiano, né? Porque tem italiano que vai falar assim, mas para que vocês tanto cultuam a Itália desse jeito, né? Mas tá no sangue, né? Tá no sangue, tá na nossa origem, né? A gente lembra das histórias que nossos avós, que nossos pais contavam, da dificuldade que passaram, né? Mas a Itália, infelizmente, não é Itália. A gente não pode dizer que é Itália.
é a política, esses políticos, né, de momento, que estão querendo destruir a nossa italianidade. Então, Tayane quer o quê? Quer que a pessoa faça, conheça a cultura, conheça a língua e, tiver que pedir, tem que pedir rápido, viu? Você vai deixar de ser, você tem validade, quer dizer, você nasce com um carimbinho lá, data de validade. Se você não for solicitar o seu reconhecimento, você perdeu. Por quê? Porque venceu a validade. E só, nós estamos sendo carimbados, né? Existe um carimbo de validade. Agora não é só alimentos, não. E nós, filhos, netos, bisnetos, trinetos de italianos. Tayane continuou, né, com a sua conversinha para boi dormir. É isso que ele quis dizer, né? Ele quis dizer isso. Olha, não tem relação a anos, né? Então, vamos limitar, meu. Você, peraí, você é bisavô, seu bisavô, você tem o quê? Você não tem nada, né? Você não tem nada. Na verdade, nós temos, né? E não é o sangue que corre só, não. Isso aí é figurativo. Na verdade, nós temos descendência. Meu avô veio da Itália. Meu pai nasceu de filho, mãe e pai italiano, né? Meu avô e meu avô e minha avó, meu nono e minha nona, eram italianos de nascença. Meu pai nasceu italiano. Ele só nasceu no Brasil, mas ele é italiano, 100% italiano. Ele, pai e mãe. Eu sou filho do meu pai, que é filho de italiano, então eu sou o quê? Sou japonês? Grego? Não, eu sou italiano. Ele está querendo dizer o seguinte, meu, sangue não basta, ser filho não basta. Você estudando aqui, você pode ser chinês, japonês, coreano, vive lá na Arábia Saudita, onde for. Você estudou aqui 2 aninhos, meu amigo. Ah, você é italiano, você conhece a cultura, então você é italiano. Pelo amor de Deus, Tayane, ele está fazendo o quê? E o Solis, né? Ele está acabando, ele quer acabar com a cidadania por descendência. Ele quer acabar, é simples assim. Eles estão preocupados em voto. Se você dá esse direito de Itália, né, ou de Uiscolai, o que ele está fazendo? Ele está ganhando votos, né, daqueles que vêm, né, opa, sou lá, vou ficar 2 anos estudando, 3 anos, sei lá quanto tempo ele vai querer essa proposta, eu preciso até ver, porque tem uma proposta, inclusive, tramitando sobre isso, se não está tramitando lá no parlamento. E aí, essa pessoa vai fala, pô, meu, Tayane, vou votar nesse malandro aí, né, que está ajudando a gente. Agora, continuando, né, quem esteve também aqui no Brasil em 14 de julho de 2024 foi o nosso querido presidente constitucionalista, né, ele fez parte, né, da Corte Constitucional, ele conhece tudo de Constituição. É o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, né? E disseram o seguinte, não, Mattarella pode ser que ele não assine, não, mas ele vai assinar, porque ele é figurativo, ele fala, não, meu, ele conhece a Constituição e sabe que isso é inconstitucional, ele assinou uma lei inconstitucional. Agora, gente, vamos falar sobre as nossas entidades representativas, nossos parlamentares, ficaram todos inertes. E eles alegam que foram pegos de surpresa. Dizer o quê, né? A situação piora com a RAI, né? Aí teve documentários e reportagens da RAI, né? A RAI faz crítica à cidadania iuris sanguinis. Em março, né? Em março de 25, a RAI exibiu reportagem que abordava o aumento de pedidos de cidadania por descendentes, especialmente no Brasil, questionando o processo e destacando o trabalho de jornalistas brasileiros e italianos para esclarecer o tema. Investigação sobre negócios da cidadania, né? Um programa da RAI chamado Lo Stato delle Cose investigou casos de residências falsas e irregularidades, e com uma jornalista enviada ao Brasil para aprofundar as denúncias de negócios da cidadania.
Essas reportagens aí geraram muita polêmica, né? Alguns espectadores, né, nós, né, italianos, ficamos revoltados, né, desapontados, né, com a forma que os brasileiros são tratados, foram retratados, né? E a gente tem que defender nosso direito à cidadania, né? E defender aquelas contribuições nossos avós, nossos bisavós, muitos mandaram até dinheiro para ajudar a Itália, né, na época que estiveram aqui. A Rai também fez uma série sobre a imigração italiana. E isso em 2024, a Rai já havia começado a gravar uma série dos 150 anos da imigração, né, italiana do Brasil, focando na saga dos imigrantes e na sua contribuição cultural para a sociedade brasileira, né? Aí o que que teve no contexto, né, dessas reportagens, né? Teve lá sobrecarga e crise, né? A Rai buscou explicar aos italianos, né? Aqui, eles vêm aqui, falam lá para o italiano: ó, italiano, as causas do aumento do pedido de cidadania têm causado sobrecarga em consulados e tribunais, viu? A culpa é dos brasileiros, né? Eles ficam lá sem ter, querem ganhar cidadania para poder ir lá para Miami, para o raio que o parta. Pelo amor de Deus, o italiano, ele tem direito ao passaporte italiano, ele tem direito à cidadania italiana. E ele vai onde ele quiser. Se ele quiser ir para Miami, ele vai. Se ele quiser ir para Dublin, ele vai. Se ele quiser ir para Paris, ele vai. Ele vai para onde ele quiser. Ele é italiano, é um homem livre, é uma pessoa livre. Nós somos livres. Queremos morar na Itália? Vamos morar na Itália. Queremos morar em qualquer outro país da Europa? Vamos morar. Que não seja país da Europa? Vamos. É nosso direito como cidadão. A lei, né? A nova lei da cidadania italiana, né? Que foi promulgada em maio de 2025, a lei número 74/2025. E restringe, né? Essa lei está restringindo a transmissão da cidadania italiana por direito de sangue, né? Isso é algo inaceitável, né? Ah, só pode a partir de avô, né? E olhe lá, aí tem aquelas regras, é que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, que vai ficar muito longo o vídeo, né? Ah, que tem que ser você se for bisavô, não pode, né? Sabe aquela história? Então, vamos deixar para uma outra ocasião falar sobre isso. Quem vai ser afetado por essa lei? Bom, temos cerca de 32 milhões de brasileiros que têm ascendência italiana e são afetados pelas mudanças. A Itália hoje enfrenta um momento crucial em sua política de cidadania. Essa lei 74/2025, proposta e aprovada pelo parlamento italiano, está gerando intenso debate no país. Essa lei limita a concessão de cidadania italiana por descendência, restringindo o número de gerações elegíveis. A medida polêmica levanta questões importantes sobre identidade nacional, direitos hereditários e as complexidades da imigração. Agora, cabe à Corte Constitucional Italiana, né, fazer seu papel. Ela terá a tarefa de examinar minuciosamente esta lei, avaliando sua conformidade com a Constituição do país. Eu não sou advogado, não sou jurista, não sou nada. Sou empresário. Eu não entendo da parte jurídica, mas não precisa entender da parte jurídica para verificar e ver claramente que essa lei é totalmente absurda, inconstitucional. Não se pode fazer uma lei por vontade política. Bom, este processo de revisão, né, da Corte Constitucional é fundamental, pois vai determinar se a lei respeita os princípios constitucionais italianos ou se viola direitos fundamentais. O resultado desta análise poderá ter implicações significativas, não apenas para os potenciais cidadãos italianos no exterior, mas também para as relações internacionais da Itália e sua posição na União Europeia. Enquanto aguardamos a adesão da Corte, o debate vai continuar. Bom, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu procurei explicar, né? Mostrar para vocês quem é Tayane. Olha, gente, político é tudo igual, seja na Itália, seja no Brasil, embora aqui no Brasil é um pouquinho pior. Lá, pelo menos, a nossa corte, ela é constitucional e ela cumpre o que está na Constituição. Eles não são vendidos, tá? E não são comprados também.
Gente, muito obrigado pela audiência. Nos veremos no próximo vídeo. Antes, eu peço para vocês que escreva algum comentário. Por exemplo, escreva aqui útil se você considera que esse vídeo foi útil. Dê seu like, se inscreva e compartilhe. Isso ajudará o canal a crescer e nos motivará a preparar novos conteúdos. Muito obrigado. Arrivederci.